venho aqui conversar com você o que é de fato prevenção e diagnóstico precoce. Qual a diferença? Meu nome é Evelyn Oliveira, sou médica pós-graduada em nutrologia. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Falamos em Outubro Rosa, falamos muito sobre diagnóstico precoce, fazer mamografia, autoexame da mama, ir ao médico regularmente. Mas o que é de fato prevenção? O diagnóstico precoce, diagnosticar rápido a doença logo no início, é de fundamental importância para a cura. Mas mais do que diagnóstico precoce, é melhor não ter a doença. Como eu faço para de fato não desenvolver a doença ou pelo menos reduzir as chances de ter o câncer de mama? Eu vou te dar um exemplo aqui da diferença de prevenção para diagnóstico precoce. Vamos supor que a sua casa está pegando fogo e você está ali dentro junto com um bombeiro que está te ajudando a apagar o fogo. Vocês podem conseguir apagar o fogo, podem não conseguir e você acabar perdendo a sua vida, ou você pode conseguir apagar o fogo e ficar com sequelas decorrentes daquele acidente. Ou você pode procurar a ajuda de um bombeiro e se prevenir em relação a isso, conversar e seguir regras sobre como não colocar fogo na minha casa. E o câncer de mama e as doenças são exatamente isso. O médico, eu, posso ser um bombeiro que estou te ajudando a corrigir os problemas que já aconteceram, como por exemplo as doenças, ou você pode me procurar antes da doença aparecer, antes da sua casa, que é o seu corpo, pegar fogo e ter um acidente, e eu te orientar para você seguir as regras de como não desenvolver a doença, como não deixar a sua casa pegar fogo. Você seguindo as regras é certeiro que não vai ter fogo? Infelizmente não. Nós reduziremos muito as chances de ter um problema, mas eu não posso te garantir que o problema não vai aparecer. O diagnóstico precoce é quando eu já tenho a doença e eu quero diagnosticar rápido para aumentar as chances de cura. Pode conseguir a cura ou não. Ou pode conseguir a cura através de muitas sequelas que você pode ficar e não ter tanta qualidade de vida quanto tinha antes do câncer, por exemplo. Já a prevenção é reduzir as chances de ter a doença para não ficar com sequela, para não ter que fazer o tratamento, que também é difícil, não é fácil fazer um tratamento de câncer de mama. Isso é a prevenção de fato e é sobre isso que eu venho falar com você. Nós sabemos que 80% dos fatores que fazem com que a pessoa viva mais de 85 anos com saúde de verdade e qualidade de vida são relacionados ao estilo de vida que a pessoa leva ao longo da vida. Apenas 10 a 15% dos cânceres são relacionados à hereditariedade, a receber um gene ou alguns genes mutados do seu pai ou da sua mãe. A maioria, 90% deles, tem relação com o que você faz ao longo da vida. Eu vou te falar algo pesado agora que você pode até achar ruim comigo, mas eu preciso abrir os seus olhos. Pare de se vitimizar, pare de colocar a culpa em outras pessoas. Pare de achar que você foi escolhida para ter aquela doença.
Você tem influência no que acontece na sua vida. Os problemas da sua vida estão ancorados ao que você faz diariamente, aos seus hábitos de vida e ao que você planta ao longo da vida que vai colher no futuro. Infelizmente, existe sim algumas pessoas que têm predisposição genética maior a desenvolver aquela doença. E essas pessoas precisam seguir as regras à risca. Se eu tenho uma maior predisposição genética, faço meu exame de DNA e sei que tenho maior risco de desenvolver aquela doença, eu preciso ser mais regrada em relação ao meu estilo de vida, aos meus hábitos, ao que eu faço no dia a dia, ao acompanhamento com a minha médica. Esse acompanhamento tem que ser mais de perto. A verdade é que a genética ela é a arma, mas quem puxa o gatilho somos nós com os nossos hábitos. E o que acontece é que existem diferentes pessoas com diferentes predisposições genéticas a desenvolver as doenças. Mas o erro é o mesmo. O erro, ele é erro para todo mundo. O que aquele erro vai causar? Se é uma diabetes, se é um câncer, se é um Alzheimer, se é um problema do coração, isso a genética vai nos falar. Só que o erro, ele é o erro. Açúcar é um erro, não adianta. O açúcar, ele é um erro para todo mundo. O excesso do consumo de açúcar pode aumentar os riscos de desenvolvimento do câncer de mama na pessoa que tem maior predisposição para isso, ou pode aumentar o risco de desenvolver uma diabetes na pessoa que tem maior predisposição genética para isso, ou pode aumentar o risco de desenvolver doença neurodegenerativa, Alzheimer, em quem tem maior predisposição a isso, aumenta o risco de infarto, de AVC, de derrame. O que vai determinar o que o erro vai causar é a predisposição genética para aquilo. Eu vou te falar hoje 7 erros que você pode estar cometendo e que aumenta o seu risco de câncer de mama. Primeiro erro, excesso de peso. O excesso de gordura está relacionado a muitas doenças e muitos cânceres, inclusive ao aumento de risco de câncer de mama. E quando eu falo excesso de peso, entra também aquela mulher falsa magra, aquela magrinha que não treina, que tem muita gordura e pouquinho músculo. Esse excesso de gordura, ele aumenta o risco de câncer de mama. O Instituto Nacional de Combate ao Câncer no Rio de Janeiro já anunciou que o primeiro passo no combate ao câncer de mama é o combate ao excesso de peso. Segundo erro, intoxicações. Quando a gente começa a comer todos os dias as mesmas coisas, começa a usar sempre os mesmos cosméticos, começa a ficar sempre nos mesmos lugares, aumenta as chances da gente ter intoxicação por substâncias que estão ali e deixa a gente normalmente deficiente em alguns nutrientes e algumas substâncias que podem ser boas e que não estão naqueles alimentos que a gente consome sempre. Por isso precisamos ter uma dieta variada. Nós precisamos reduzir as chances de ficar intoxicados por substâncias que tem naqueles alimentos e aumentar as chances de ter mais nutrientes com outros tipos de alimentos. 3. Desnutrição funcional. Aquela pessoa que come, tem excesso de gordura e ainda está desnutrida. Olha que paradoxo! Come sempre as mesmas coisas, come só besteira e fica desnutrida e com excesso de peso, porque substâncias ultraprocessadas, salgadinhos, biscoitinhos, refrigerantes, tem muito açúcar, muita gordura, é muito calórico e sem nutrientes. Quarto erro, metais pesados.
alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio. Essas substâncias, esses metais pesados, nós temos até um exame, um painel genético de mineralograma capilar, que a gente avalia a quantidade de metais pesados que existem no seu corpo. Esses metais pesados, eles aumentam sim o risco de câncer. Quinto erro, intoxicação por disruptores hormonais. Existem algumas substâncias que fazem o papel de hormônio dentro do nosso corpo. E uma dessas substâncias é o bisfenol A, presente no plástico. Se a gente armazena a nossa comida em plástico na geladeira, ou se a gente esquenta a comida em vasilha de plástico, aquecer ou esfriar o alimento em plástico aumenta o risco de intoxicação. Deixar a água na garrafinha de plástico aumenta o risco de intoxicação. Sexto erro, toxinas que inalamos, poluição. A queima de combustíveis fósseis também libera no ar produtos que fazem função de hormônio no nosso corpo. E veja como para o homem é ruim, faz função de hormônio feminino para o homem. Isso não é bom. Sem falar que nos últimos tempos o Brasil liberou mais de 1.300 tipos de agrotóxico para uso no agronegócio, agrotóxicos que podem causar aborto, alterações no feto, podem causar infertilidade, fazem ação de hormônio no nosso corpo, desregulando todos os nossos hormônios. E esses agrotóxicos estão inclusive proibidos em alguns países e no Brasil foi liberado para uso. Portanto, nós precisamos consumir os alimentos da estação que tem menos substâncias para manter a qualidade daquele produto. Nós precisamos variar a alimentação, porque alguns alimentos têm mais daquele pesticida, outros alimentos têm menos daquele pesticida, e nós precisamos variar para reduzir as chances de intoxicação e aumentar os nutrientes que estão diferentes naqueles produtos e, se possível, consumir orgânicos com cuidado, bem lavados. Sétimo e último erro, estresse. O estresse altera todos os nossos hormônios e a nossa química corporal. Estresse, angústia, sentimento reprimido, tudo isso está bem esclarecido e relacionado ao aumento do risco de câncer de mama. Vamos cuidar da nossa casa antes da doença aparecer? Se você gostou desse vídeo, curta ele, se inscreva no canal. Até a próxima!